Boa noite, camaradas. Vê se o áudio tiver funcionando, alguém dá um sinal, ok? Bom, me pediram para fazer uma live hoje sobre a barbárie e o Código 19, né? Se alguém tiver ouvindo o áudio, dá um ok, ok? Bom, primeiro eu queria iniciar essa live fazendo uma observação, que não sou um especialista nisso, mas tinha alguns pedidos que me pediram para fazer, eu achei bom, que é um sinal também que minha saúde está boa e que eu estou voltando aos poucos à minha militância. Eu queria começar com uma grande observação, o que é que essa barbárie tem a ver com a Covid-19 e esse vírus que a gente tem hoje na tragédia. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem, se não me engano, 8 milhões e 600 mil de quilômetros quadrados. Desses 8 milhões, isso vai agradar aos ecologistas agora, né? Mais da metade, 450 milhões, foram devastados na Amazônia. Isso significa que metade do Brasil foi mudado o seu clima e o seu habitat natural. Com isso, com uma grande especulação de madeireiros, grandes ruralistas, né, e grandes fazendeiros. E isso, claro, mexeu na natureza, mexeu nos animais. Os animais tiveram que correr para lugares para contrair doenças. Essas doenças foram transferidas para os seres humanos. Ou seja, esse vírus não é uma causa causado por Deus nem por efeitos naturais. Foi uma escolha e uma opção de um sistema que eu particularmente chamo de sistema capitalista, né? Que em lives anteriores eu falava no ciclo dele, né? E hoje o que é que a barbárie tem a ver com a Covid-19? Muito. De início é que é um absurdo você ter, por exemplo, metade do Brasil ser devastado, suas florestas, seus manguezais, para o mercado imobiliário e para o capital rural. Claro que isso trouxe um efeito dessas novas doenças que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na China, que disseram que foi um escapamento do vírus, porque a China é comunista, já está provado que não, que foi do grande mercado negro que tem dos animais selvagens, que tinha uma cultura chinesa de comer esses animais, e o mercado negro deles também. É tanto que o governo chinês agora proibiu, né? Proibiu desses mercados lá, está proibido mesmo lá, inclusive criação. Ora, essa barbárie, para vocês terem exemplos, os grandes capitalistas do mundo tiveram que fazer uma opção. Por exemplo, o que ocorreu na Itália? Tem um pequeno texto que eu gostaria de ler para vocês aqui. Os estados que correram para salvar os grandes bancos ficaram sem recursos para atender a saúde de milhões de pessoas. Essa opção política, ou seja, foi uma opção política, impõe hoje a decisão assustadora e condenável dos que vivem e dos que morrem. Na Itália, por exemplo, que na época do pique alto lá, que condenou à morte de maiores de 80 anos. Este colapso parece quase planejado. Na última década, o sistema de saúde perdeu 37 bilhões de euros no orçamento. Também perdeu dezenas de milhares de médicos e enfermeiros. A vida dos idosos é muito apresentada como um fardo sobre as contas públicas dos estados capitalistas. Uma ofensiva contra o sistema de pensões recorre o mundo há pouco mais de 5 anos. O aumento da esperança de vida funciona como um argumento para trazer à tona cortes, modificações e várias reformas. Atrás dele esconde-se
embora não tanto, a eterna reivindicação liberal contra os gastos excessivos dos governos, digo eu, com saúde e prevenção. Um aforismo rosa luxemburguista do socialismo ou da barbárie, que era um livro de Rosa Luxemburgo, está recuperando toda a sua força e está se renovando a cada momento. O coronavírus e a crise econômica nos lembra que o capital só pode oferecer um mundo de privação, miséria, de decadência para a grande maioria do globo. Na sua luta contra a epidemia, os estados burgueses só têm a oferecer um marasmo que combina um caótico descontrole organizacional com uma severa vigilância sobre o povo. Quando esse menu falha, a barbárie emerge de forma desprezível. Essa segunda-feira, na época do grande pico lá na Itália, essa observação que eu faço agora, em uma nova rebelião, varreu o Estado espanhol com seus irmãos e irmãs na Itália há alguns dias. A classe trabalhadora daquele país recusou-se a ser carne de matadouro. Suas vidas foram colocadas acima dos interesses dos grandes negócios, colocando um freio na busca limitada de acumular mais-valia, ou seja, veja como a teoria de Marx ainda é muito atual. Os trabalhadores que se rebelam hoje contra a ânsia de riqueza do capital são os mais velhos do amanhã. Com suas rebeliões, mesmo inicialmente, eles mostram uma maneira de superar o limiar de decadência de um sistema que torna a grande maioria da humanidade miserável. Isso lança uma sombra sobre o futuro de quase todos os seres vivos. Em suas mãos e nas mãos da classe trabalhadora e dos pobres no mundo, está a explodir um sistema que só pode oferecer morte e miséria. Morte e miséria. Bom, concluindo, a barbárie do Covid-19 é importante para o sistema capitalista, principalmente para o Brasil, que morra muita gente e que morra os pobres. Ou seja, nós voltamos àquela live anterior que eu falei na época da Revolução da Inglaterra, onde a vida humana não tem mais valor nenhum. E a tendência é essa barbárie, ela aumentar. E uma observação que eu faço, imagine essa barbárie, por exemplo, no processo eleitoral que nós vamos ter agora. Como vai ser? Como vai ser, por exemplo, existe um percentual de 30% de um eleitorado que está abaixo da pobreza, que eu chamo de lumpen, aonde esses lumpes, numa expressão mais simples, são aqueles companheiros e companheiras que estão abaixo da pobreza e numa situação de miséria pura, mas que representam um percentual eleitoral muito forte. Esse pessoal que está vivendo essa barbárie, que não tem mais onde comer, e aí recebe no seu inconsciente coletivo essa esmola do governo Bolsonaro, e esses 30% vão ser decisivos no processo eleitoral. Entendeu? Por exemplo, a previsão é que até dezembro ou janeiro não tenha vacina. E na minha avaliação, interessa ao capitalismo aprofundar essa barbárie. Por quê? Porque ele chegou na fase que todo capitalista sonha, que é a barbárie. E o que é a barbárie? É onde a vida humana não tem mais valor nenhum. Ou seja, é aquilo que Hitler falava, chegar ao ponto de ter uma raça ariana, uma raça que um Deus escolheu, que vai viver. E uma outra que o diabo escolheu, que vai morrer. E esse diabo eu chamo da barbárie capitalista. Ora, e o que fazer diante dessa situação? Por exemplo, tem uma coisa muito
interessante para o pessoal da área de educação. O governo Bolsonaro, nessa barbárie, já quer modificar o Fundeb. E não é à toa. Por exemplo, ele quer que a partir de 2021, uma parte do Fundeb vá para programas assistenciais. Mas não é porque ele é bonzinho. 2021 é próximo às eleições. Aí ele quer ganhar esse eleitorado, onde ele impõe essa barbárie. Certo? Onde ele põe essa barbárie. E a barbárie no CODIV, os hospitais públicos hoje escolhem quem vive e quem morre. Assim foi na Itália. Na Itália foi escolhido quem vivia e quem morria. E o velho, para o Estado capitalista ter menos custo com ele, os coitados foram escolhidos para morrer. O próprio Bolsonaro, que é o grande pensador desse pensamento da barbárie, ele disse isso claramente. E aí, o que fazer diante dessa barbárie? Aí é uma coisa que eu insisto e vou insistir, eu queria fazer aqui uma observação. É a unidade da esquerda. Eu queria dar um exemplo para vocês, como essa unidade ela é importante. Em 77 para 78, aqui em Pernambuco, tem um professor Everson, da Federal, que está fazendo uma tese e um estudo sobre esse momento. Teve a prisão de Cajá, que trabalhava na CNBB Nordeste 2, que era muito ligado a Dom Helder. Cajá foi preso ali onde era o antigo shopping Boa Vista, ali funcionava a diocese, e ele saiu num sábado à noite, e ali numa parada de ônibus na frente do Mustang, ele foi preso numa daquelas rurais antigas que o DOPS usava. E por que Cajá não morreu, que era para ter morrido? Ainda foi torturado. Porque houve uma unidade muito forte. A Polícia Federal e o DOPS ficaram surpresos. Pô, como é que a gente prendeu um maluco aqui em Recife e deu essa repercussão toda? Foi feita uma articulação nacional. Inclusive, Jaba Vasconcelos teve um papel fundamental. Eu me lembro de uma cena muito forte na diocese. Tinha um deputado que era ligado a Tancredo Neves, que era Thales Ramalho. Veio de Brasília numa cadeira de roda visitar Cajá na primeira soltura de Cajá. E houve uma unidade nacional e uma articulação internacional para que Cajá não fosse morto. Por exemplo, a gente fez uma missa na igreja de São José, onde tirou todos os bancos, porque não cabia mais gente, com a participação de Elis Regina. Conseguimos trazer Elis Regina, mas ela foi proibida de cantar e de falar. Nesse dia, a Polícia Civil e a Polícia Federal secou todos os carros que estavam lá. E os órgãos de repressão ficaram tão putos com essa nossa unidade, que prenderam o Cajá de novo. Ah, é? Ele teve esse apoio internacional todo, mas agora a gente vai prender de novo. Fizeram com Paulo, com o apóstolo Paulo na primeira prisão de Paulo. Só que o pobre do apóstolo Paulo depois foi assassinado pelos os romanos, né? Então, voltando a essa questão da barbárie, como enfrentar isso? Não tem outra. É a unidade das esquerdas. Por quê? Porque nós vamos ter uma eleição num pique alto. Carnaval está cancelado. Né? O São Paulo foi cancelado o Ano Novo, as festas de Ano Novo. Ou seja, tudo indica que no mês da eleição, no dia da eleição, esse vírus vai estar num pico. Eu acho uma ilusão o setor da esquerda achar que é bom ter eleição para ele nesse momento. Eu acho péssimo, porque nós não vamos conseguir levar o povo para votar, que o povo vai estar com medo. Muita gente ainda vai estar morrendo, né? E interessa, claro, na minha avaliação, à direita, que haja uma eleição em plena barbárie do Código 19. A história mostra isso. Então, o efeito da barbárie, da barbárie. Com o vírus Covid-19, veio um casamento perfeito
no processo histórico da luta de classe que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, interessa para o capitalismo que milhares e milhares de pessoas morram. Para vocês terem uma ideia, os cientistas dizem, alguns, que você tem que multiplicar por 7. Então, com certeza, no Brasil, já pode ter de 5 a 6 milhões contaminados e o número de mortes já pode ter passado de 1 milhão. E aí tem uma coisa muito interessante nessa barbárie da nova fase do capitalismo de hoje. Se eles estão adiando o carnaval, se eles estão adiando ano novo, é porque eles têm dados e números na mão importantíssimos. Agora, o capitalismo, mais uma vez, ele vai exigir que morra muita gente para ele sobreviver. E a nossa única saída, insisto, para a gente sair dessa barbárie, porque nós estamos vivendo um pouco uma história parecida da época do golpe militar, com atores diferentes, mas com o roteiro quase que o mesmo. Ou seja, há uma frase de um filósofo que está na série Dark que diz: passado, presente e futuro é uma mera ilusão, ou uma visão ilusionista. Não é que a história se repete, mas o roteiro, ele se repete com atores diferentes, reivindicando o passado, reivindicando essa barbárie do sistema capitalista. E aqui no Brasil, o grande representante dessa barbárie é o seu Jair Bolsonaro. Que não se engane, não está fraco. A esquerda tem que ter essa consciência, ele está forte. E então, assim como a gente superou o golpe militar, com a unidade da classe trabalhadora e com a unidade das esquerdas, a gente só vai superar com a nossa unidade. Aí você vai, e o que isso tem a ver com as eleições, Fernandinho? Tem a ver e muito. Porque a gente sozinho não vai para lugar nenhum. A gente está diante de duas escolhas. A vida ela é feita de escolha. Somos aquilo que escolhemos ser. E o mundo hoje, principalmente para a esquerda e para os partidos de esquerda e os partidos progressistas, eles estão diante de duas grandes escolhas. Ou escolher a morte na barbárie do Código 19, ou escolher a sua unidade. E toda unidade, ela requer uma certa perca. Então é preciso que a gente tenha muita sensibilidade para a gente compreender o momento que a gente está vivendo hoje. Para concluir, eu gostaria de dizer assim, uma coisa que eu gosto muito, que o Albert Einstein, ele um dia disse: se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se escolher o mundo. Se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se você escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Ou seja, só com muito amor, só com muita unidade, a gente será capaz de superar essa barbárie que estamos vivendo. Não tem saída. Não tem saída. E eu, particularmente, faço um apelo. Não é o momento de divergências. Não é o momento de brigas, de grupo por espaço de poder. Porque nossos amigos estão morrendo. As pessoas que a gente ama estão morrendo e vão morrer mais. E vão morrer mais. Ou a gente tira o nosso egoísmo de lado, os nossos projetos pessoais de lado. E isso vale para a eleição, vale para Recife, vale para Fortaleza, vale para São Paulo, vale para tudo. Vale para tudo, certo? E essa escolha, ela é muito difícil de se fazer, mas tem que ser feita. Por quê? Porque só a unidade da classe trabalhadora será possível a gente vencer essa barbárie. Eu vou repetir, nós estamos no pior ciclo do capitalismo, que é a barbárie.
E é importante que morra só os pobres, é o que está acontecendo hoje. Ou seja, é um genocídio, como disse Gilmar Mendes, que está acontecendo mesmo. E, infelizmente, a tendência é piorar. Está entendendo? E isso muda toda a configuração, ao meu ver, no processo eleitoral da agora de 2022. Porque imagine como vai ser no dia da votação, num pique alto desse vírus, que está previsto para novembro e dezembro. Como vai ser esse dia? Os mais velhos vão arriscar a vida para ir, né? Nós vamos ter panfletos nas ruas. Ou seja, tudo está interligado, tudo está conectado. E aí tem uma música, às vezes, que eu vi, que diz assim: às vezes a gente chora por tão pouco, né? E não vê o que está acontecendo no muito lá fora. É como diz uma frase que eu vi num filme: o que não vemos, o que vemos é uma gota, e o que não vemos é um grande oceano. Esse é o grande nosso desafio, e eu termino repetindo aquilo que Einstein disse: se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, escolher o mundo. Se você escolher o mundo, ou seja, se você escolher a barbárie, se você escolher a divisão, se você escolher o compromisso coletivo, ficará sem o amor. Mas se você escolher o amor e a unidade da classe trabalhadora, a gente conquistará o mundo e irá derrotar esse vírus. Deixo um abraço para cada vocês, do meu amigo Fernandinho. E aqui eu termino essa pequena live.